Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um momento aqui de aula. Agora estamos na nossa aula 3 de auditoria. Na verdade é a 4, né, que a gente teve aquele momento mais introdutório. E agora nós vamos falar sobre o conceito e prática da auditoria hospitalar. Eu sou Emanuel Bezerra. E ainda sobre aqui alguns princípios, né, conforme nós discutimos na parte anterior, o auditor ele pode auxiliar e participar no processo de várias áreas que fazem parte do hospital, uma vez que todos os processos interferem na qualidade da assistência ao paciente. Então, como a função do auditor está muito ligada a qualidade da assistência, a melhoria contínua da qualidade, né, ele vai ter acesso aí, participar dos processos de todos os setores do hospital, né? E assim ele vai buscar essa melhoria contínua. O auditor deixa de ser um analisador de contas hospitalares ou fiscalizador de atividades e ele passa a ser um camarada que vai educar continuadamente os seus profissionais. Essa é a postura atual do auditor, é a visão que se espera do auditor hoje, né? Nem é somente aquele camarada que fica somente para analisar as contas hospitalares, né, para ser somente executando a função aí de faturista, né, de trabalhar somente no faturamento, somente no controle das contas, não, ele vai além. E ele também não tem mais aquela postura policialesca de chegar, de ser o cara que vai corrigir, de ser o cara que vai te demitir, de ser o cara que vai apontar os teus erros. Não, a postura não é essa. Hoje não é isso que se espera do profissional auditor, né? Mas é uma postura mais no sentido de educar os profissionais, como nós falamos, de normatizar, de fazer com que seja cumprido o que está colocado, mas não de uma maneira policialesca, impositiva, mas de uma forma a se propor uma educação continuada, né? Então, essa é a visão do trabalho do auditor mais adequada aos dias de hoje, né? Então, ele não tem mais esse foco policialesco, mas ele trabalha no movimento de estímulo à melhoria, né, num caráter educacional, né? Uma vez que esse auditor ele não vai estar lá o tempo todo no setor, né? Então, ele vai procurar e buscar essa educação continuada dos profissionais, visando que eles sejam sensibilizados a desenvolver um trabalho com foco na missão institucional. E é isso que vai fazer, ó, a instituição voar em seus propósitos. Tipos de auditoria, né? Alguns tipos aí ligadas às modalidades hospitalares. Nós temos aí a auditoria prospectiva ou pré-auditoria. Nós temos uma auditoria retrospectiva e nós temos uma auditoria operacional ou concorrente. Na verdade, esses tipos são partes, são fases do processo de auditoria que acontece nas instituições hospitalares, conforme nós vamos ver, né? Tem uma parte do trabalho que é feito antes, uma parte que é feita durante e uma parte que é feita depois, que seria essa auditoria retrospectiva, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre as três e depois nós vamos detalhar mais uma delas mais adiante. Então, primeiramente, na auditoria prospectiva. O que é isso, né? Essa pré-auditoria? É a auditoria realizada antes de ir a campo, né? Quando você toma a decisão de iniciar um processo de auditoria, antes de você ir propriamente, fisicamente àquele local, àquele setor, né? Você não vai, como é que eu digo, desarmado, você tem que ir munido de informações daquele lugar.
você tem que ir àquele lugar já tendo as informações de que você precisa, né, mais para fazer uma averiguação em loco se o que está acontecendo lá está de acordo com as informações que você já tem, né? Então, há um levantamento de informações. Que setor é esse? Que hospital é esse? Que local é aquele? Que informações nós dispomos em sistema de informação que a gente consegue consultar antes? Qual é o tipo de atendimento que é prestado? Quem é a equipe que está lá ou que deve estar lá? Como é que está essa escala? Quantos funcionários? Quais as normas de biossegurança? Todas essas são informações prévias, é uma pré-auditoria, mas é um trabalho de auditoria, mas que é levantado previamente à visita no local a ser auditado. Então, no caso da auditoria de procedimentos, é realizada antes do procedimento médico ser realizado. No caso aí dos procedimentos eletivos, né? Então, essa pré-auditoria, no caso dos procedimentos, seria você pegar aí né, houve a solicitação, por exemplo, você foi a um profissional, foi lhe indicado fazer uma cirurgia não sei, vamos supor aqui uma cirurgia de correção da mandíbula, por exemplo, né? Vamos supor que você tem alguma anormalidade na mandíbula e aí foi sugerido uma correção. E aí, essa averiguação antecipada da realização do procedimento também é uma pré-auditoria. Você é encaminhado para um profissional auditor que vai te avaliar e vai averiguar se você realmente precisa desse procedimento. Isso também é um procedimento prospectivo à realização do procedimento propriamente dito, né? Neste caso aí, em específico, essa modalidade é realizada pelo auditor do plano de saúde, né? Ele vai investigar a necessidade do procedimento, né? A partir do momento que ela foi identificada pelo profissional médico lá da assistência, o usuário encaminha a solicitação médica ao plano de saúde e aí o auditor do plano de saúde vai avaliar essa solicitação. Ele vai fazer uma pré-auditoria antes do procedimento acontecer, não é? Se você precisa de algum procedimento hoje, muitos casos acontecem assim, principalmente aqueles que envolvem mais custo, maior recurso financeiro. Então, o plano não simplesmente é assim, por exemplo, uma consulta médica, você somente marca e vai. Agora, se te for prescrito um tratamento que envolva maiores custos, não é só ir, né? Geralmente você precisa ter aquele procedimento autorizado, tem que ser justificado, tem que ser embasado. Muitas vezes eles te convidam para você ir lá para que seja feita essa avaliação antes, né? Então, toda avaliação prévia ao procedimento, toda coleta de informação prévia é pré-auditoria ou auditoria prospectiva. Ela também pode ser realizada pelo auditor do hospital, né, em relação a procedimentos que utilizarão materiais com valor significativo ou coisas que não estejam acordados, que não estejam escritas nos contratos. Beleza? Evita-se assim a cobrança indesejada de procedimentos, porque uma vez que a pessoa fez, executou o procedimento, uma vez que o tratamento foi prestado, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai pagar? Né? Se não houve autorização, se não estava em contrato, se não tinha indicação daquele procedimento, se a indicação era outra, então tudo isso ele tem que ser verificado. É importante que haja uma verificação prévia antes que ocorra, né, os procedimentos. No caso da auditoria operacional ou concorrente, aí é a auditoria in loco, no local, lá a auditoria na qual o profissional auditor realmente vai no local, no período da internação do paciente e vai checar como está acontecendo aquela assistência, se os procedimentos estão sendo realizados conforme prescrito. E aí tem uma série de coisas que podem ser investigadas a depender da finalidade da auditoria. Qual é a finalidade dessa auditoria? Uma auditoria de rotina que vai investigar a situação da assistência de enfermagem,
É uma auditoria que vai verificar a execução de um procedimento específico, de uma cirurgia específica? É uma auditoria que vai verificar a qualidade do tratamento recebido pelos pacientes em função da equipe multiprofissional, né? Então, tudo isso tem que ser. É a partir de alguma denúncia, houve uma denúncia de que algum profissional estava atuando em desacordo com o que está colocado, ou em desacordo, ou agiu de uma maneira antiética. Então, tem diversas finalidades possíveis desse procedimento de auditoria que podem ter a necessidade de verificar in loco, certo? Durante a internação. Dessa forma, é feito um acompanhamento contínuo da hospitalização. O auditor observa diretamente o cliente acompanhando os procedimentos médico-hospitalares, terapêuticos e diagnósticos. A possibilidade de intervir nos custos de internação, né? De repente ele identifica que está acontecendo um tratamento que não era para acontecer, ou de repente que está sendo realizado ou utilizado materiais que não eram para ser utilizados, né? Ou tem materiais mais baratos, ou tem alternativas que podem fazer a instituição, ou está diferente do que está acordado. Tudo isso, né, tem possibilidade aí de haver uma redução dos custos da internação, já que essa é também uma das finalidades do trabalho do auditor, né? O salário dele tem que ser justificado aí também no controle de custos, né, do que está sendo utilizado. Controle mais eficaz dos custos que estão sendo utilizados. Lembrete, né, condutas médicas sobre tomada de decisão envolvendo o tratamento de paciente devem ser questionados somente por profissionais da mesma classe, né? Ou seja, né, se você é um gestor hospitalar, você vai analisar aspectos da gestão de um modo geral, né? Se eu sou enfermeiro e eu vou trabalhar como auditor, eu só posso fiscalizar as atividades da equipe de enfermagem. Então, se vou, a gente, eu não posso questionar uma conduta médica, né? Se um médico prescreveu um tratamento para o paciente ou indicou uma terapia, né? Quem é que pode questionar esse camarada? Olha, essa terapia que você indicou, esse tratamento, ele não tem base científica. Quem é que pode fazer isso? É um profissional da mesma categoria. Se você for questionar, por exemplo, um profissional médico, ele pode te questionar, mas você não é médico. Como é que você sabe que esse tratamento não é adequado, né? Até mesmo dentro da categoria, né, há divergências em muitos casos, né, diante de determinadas situações, né? Na pandemia pelo Covid, a gente tem visto aí uma infinidade de terapias sendo defendidas, né, por diferentes profissionais. Então, esse tipo de confusão pode acontecer mesmo dentro da mesma categoria. Então, isso é uma coisa para a gente ficar atento e ter cuidado para não entrar aí numa seara que não é a nossa, que não é aquilo para o qual nós fomos formados, preparados, designados e não foi o que nós estudamos, né? No caso da auditoria retrospectiva, e o que é uma coisa retrospectiva? É uma coisa que você vai voltar, né, lá no passado para verificar depois que a situação já aconteceu. Então, antes de ser faturada a conta, ou seja, o procedimento já foi autorizado, o procedimento já aconteceu, agora já vai ser faturada a conta. Então, antes de ser faturada, a conta ela é encaminhada ao plano de saúde do indivíduo e o prontuário médico é entregue no setor de auditoria. E aí, nesse momento, é realizada uma auditoria retrospectiva, ou seja, uma auditoria da conta após a alta. O paciente já se tratou, já foi para casa, já está curado, todos os trabalhos já foram desenvolvidos, tudo já está constando em prontuário, já foi lançada a conta, já foi emitida a conta, e aí vai ser feita essa checagem das informações. Está tudo certinho? Foi isso mesmo que aconteceu? Né? Então, todos esses passos, todas essas fases, quando elas são realizadas, elas dão mais segurança operacional, elas dão mais poder de controle, de gestão ao que está sendo executado naquela instituição hospitalar. Então, após este processo, né, o pessoal da auditoria retrospectiva aí analisa a conta, está tudo certo, está tudo ok,
tudo que foi utilizado e tudo que foi feito estava previsto em contrato, o que foi prescrito realmente era necessário que fosse feito, houve satisfação, houve cura, houve sucesso, maravilha, encerra aí, né? Então, ocorre essa análise, né, da compatibilidade aí do procedimento realizado com o que foi autorizado, busca de inconformidades, ou de repente, não, aparece lá um material caríssimo que foi utilizado sem ter sido autorizado ou que não tinha indicação, tudo isso tem que ser analisado em busca dessas inconformidades, certo, gente? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque existem aí, né, cada cabeça é uma sentença, cada um de nós pensa da nossa forma, pensa de forma diferente. E muitas vezes nós tomamos condutas por nós mesmos, né, da nossa vontade, da nossa cabeça, mas nem sempre vai estar alinhado com aquilo que se espera de nós. E aí essa parte, né, ela é exercida pela auditoria externa, pela operadora, e pela auditoria interna, né, que é o prestador. Vamos falar um pouco mais agora sobre a auditoria operativa hospitalar, né, que é essa auditoria in loco, durante, né? Então, essa auditoria, esse tipo, essa fase específica, ela trabalha em parceria com os outros setores, né? Então, dentro dessa visão, né, de você não ser mais um policial, né? Você tem que ser parceiro dos setores, né? Parceiro no sentido dessa construção, no sentido deles confiarem no teu trabalho, no sentido de você ter autoridade sobre o que você determina, sobre as tuas normatizações, no sentido de a equipe entender que aquilo é em prol de uma qualidade da assistência e de trabalhar coletivamente para a melhoria da assistência prestada. Como facilitador à atividade de auditoria, é necessário criar procedimentos operacionais. Então, esses procedimentos, eles vão organizar de uma forma operacional. Eles vão escrever, vão descrever o que é que você vai fazer lá, o que é que você vai procurar naquele local. É importante que você pontue, que você tenha um instrumento de coleta de dados. O que é que eu vou ver lá? Né? Tem infinitas coisas que você pode averiguar. É a qualidade da tinta da parede, é a forma como o profissional está prestando o serviço, é o prontuário. Qual é o teu foco? Qual é o teu roteiro? O que é que tu vais fazer lá? Né? Fica muito amplo, fica muito perdido. Você vai ver a adequação à norma, se norma A, B ou C está sendo seguida, se norma da Anvisa está sendo obedecida, enfim, tudo isso, né, tem que ser observado. E é importante que esses procedimentos operacionais estejam escritos e descritos para facilitar o procedimento in loco. É necessário, né, para se obter uma auditoria de qualidade, ter profissionais qualificados, estabelecer padrões, que esses padrões sejam padrões altos, padrões, né, de qualidade da empresa para a execução desses processos gerenciais. É importante ter apoio nas decisões de seus gestores, né? Ou seja, tudo que você decidir tem que estar alinhado com o que o teu chefe, o teu gestor pensa, porque a ele você presta esclarecimentos, a ele você presta satisfação e tudo que você decidir tem que estar aprovado por ele também. Como é que você vai ser um auditor de uma instituição e não tem apoio do seu gestor? Isso é totalmente incoerente. Apoio da equipe multiprofissional, né, nesse trabalho em parceria com a equipe, com todas as equipes, médica, de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, de limpeza, todos, né, têm que estar organizados aí nesse arranjo e obedecendo a uma única missão para se atingir a uma qualidade, né? Se cada qual trabalhar do seu jeito, se cada qual trabalhar em uma missão diferente, essa instituição não vai conseguir se organizar em um caminho único, né? De uma forma unificada. Ter clareza nos papéis que o auditor desempenha na instituição, né? Isso também tem que acontecer e tem que estar claro qual é o papel desse auditor. A equipe deve estar focada no preenchimento adequado do prontuário, gerando informações precisas, né? São todas essas informações que constam em prontuário
que vão servir aí principalmente para a conferência final, para a auditoria retrospectiva. Nós vimos que esse documento também é importante, que pode ser utilizado inclusive em processos judiciais, pode ser necessário para o paciente em questão de seguros de vida, em questão de várias situações. Então é muito importante que as informações estejam claras, né? Um registro deficiente ou procedimentos não comprovados repercute em glosa. O que é a glosa? É o não pagamento pelo procedimento realizado. É exatamente chegar nessa parte final, na auditoria retrospectiva, e alguém perceber que foi realizado um procedimento que não estava em contrato, que não tinha indicação, que não era para ter feito, né? E tudo isso acontece aí uma questão chamada glosa. O profissional diz assim, isso aqui a gente não paga, não. Isso daqui não foi autorizado que fosse feito, isso daqui não precisava ser feito, né? Então, isso é glosa, o pagamento não é autorizado, e aí, nesse caso, a instituição vai ficar no prejuízo, porque ela não vai receber pelo procedimento que ela realizou, né? E não é interessante que isso aconteça, certo? A gente vai falar lá no SUS também que muitas vezes nos prestadores de serviço do SUS, mais na frente nós vamos falar, que acontece também essas glosas nos procedimentos que são terceirizados, né, pelo SUS. E também tem um serviço de auditoria que observa essa situação. Além da preocupação em atender bem ao paciente, é de extrema importância o registro detalhado do paciente. Então, vem novamente aí essa nessa reafirmação da importância de escrever em prontuário. Por exemplo, registro de detalhes durante a troca de curativo pela equipe de enfermagem, né? Então, a equipe vai lá e diz lá, feito curativo. Curativo trocado. Trocado com o quê? Qual material se utilizou? Quanto de gás se utilizou? Qual a extensão do curativo? Como estava a lesão? Qual medicamento se utilizou no curativo? Qual procedimento foi feito? Né? Houve a remoção de tecido morto? Houve algum procedimento nesse curativo? Tudo isso são informações importantes. Esse detalhamento, né, ele fica naquele documento. Tudo isso envolve custos. Alteração no quadro clínico do paciente pelo médico, prescrição de medicamentos e terapias. E lembrar sempre que esse prontuário pode ser solicitado judicialmente, né? Então é importante que tudo esteja claro, descrito da forma muito clara. E aí isso tudo vai gerar essa conta hospitalar, né? Eles têm vários componentes, também tem que estar tudo muito claro. Lembrando lá que um dos princípios do trabalho do auditor é a transparência. Tudo tem que estar claro, tudo tem que estar transparente. O que é uma coisa transparente? É quando você consegue ver nitidamente, claramente, sem que deixe nenhuma dúvida. Quanto mais clara estiver a conta, menos causará divergências e conflito de opiniões entre auditores internos e externos, entre prestadores e operadoras, né? Vai haver menos conflito à medida que as coisas estiverem mais claras. Né? Assim como é na sua casa, é também no trabalho do auditor. Né? E quanto mais claras estiverem as coisas entre você e sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e seus filhos, menos problemas vocês terão. No ambiente de auditoria, no ambiente hospitalar também é a mesma coisa. Então a conta ela tem algumas partes aí, olha, tem um cabeçalho, né, com identificação, local, código do atendimento, os procedimentos realizados, constas diárias, taxas de sala, de gasometria, materiais e medicamentos, nutrição, honorários médicos, exames, tudo que compõe, né? Isso é a composição da conta hospitalar, né? Tudo que o paciente fez, custo de diária, taxa de sala, os gases que ele usou oxigênio, usou material e medicamento, usou o serviço de nutrição, trabalho de nutricionista, comida, honorários médicos, exames, tudo isso no final vai ser contabilizado e fechado essa conta aí do tratamento do paciente, certo? Então, quanto mais complexo for o tratamento, quanto mais dias ele durar, mais alta vai ser essa conta. A diária é a permanência do paciente no período de 24 horas, né? A definição de quando ela começa e de quando ela termina, cada instituição vai definir. E, claro, a depender do local também para onde você vai,
né? Se você for internado no apartamento, na enfermaria, no berçário, as UTIs têm um custo altíssimo, né? No serviço mexem com muita complexidade, muito medicamento, com equipes com assistência mais intensiva. Então, tem várias modalidades aí de acordo com o local que você está e de acordo com o tipo de serviço que você contratou, certo? Tudo isso é observado e tudo isso, novamente, tem um preço, tem um custo e isso é auditado, certo? Composição final dos custos deve ser bem estudada para que o hospital não tenha prejuízo. E como as coisas sobem o tempo todo de preço, tem que ter também uma revisão e é você que vai participar desse processo aí de definição dos preços, de composição dessa conta, né? Se a instituição tiver prejuízo, ela vai falir, ela vai quebrar. E aí você pode ser demitido e perder o seu emprego porque a instituição vai quebrar e você não soube analisar direito e revisar esses custos. Então isso é muito importante também. Taxas de gasometria e gasoterapia são os gases utilizados para o tratamento, né? São cobradas pelo tempo de uso, além da modalidade, isso também tem que estar muito bem registrado. Foi feito o oxigênio, como? Ao fluxo de quantos litros por minuto? E oxigênio em quê? Foi o cateterzinho nasal que coloca na narina? Foi a máscara de Venturi? Foi no respirador? Como é que está sendo utilizado esse oxigênio? Tudo isso influencia no custo final e tudo isso tem que estar claramente. Vocês veem que é um nível de detalhamento muito importante do que tem que constar em prontuário e na conta hospitalar, né? Então, os profissionais de saúde eles não podem somente se preocupar com o executar, né? Um registro de qualidade também é uma parte importantíssima da execução da assistência à saúde. Agora a gente vai falar um pouco sobre a auditoria, né, de materiais, medicamento e das órteses, próteses e materiais especiais, né? A gente viu aqui atrás que é cobrado, né, aqui na composição da conta hospitalar, nós temos, aqui na conta hospitalar a gente tem diárias, materiais e medicamentos discriminados, nutrição do paciente, honorários médicos. Então, o que acontece, gente? Para cobrar materiais e medicamentos, né, a gente tem hoje, se você for comprar uma dipirona hoje, uma cartela de dipirona com 10 comprimidos em 3 farmácias diferentes, dificilmente elas vão ter o mesmo preço, né? Você vai achar essa cartela aí de R$ 6 em uma farmácia, de R$ 5 em outra e de R$ 9 em outra. Então, existe uma variedade de preços. E aí, dentro dessa variedade de preço, o que é que vai ser cobrado, né, pelo hospital? O que é que o hospital vai cobrar da operadora do plano de saúde? Qual preço vai ser executado? Então, dada a grande variedade de ofertas e de preços, estabeleceu-se algumas tabelas que padronizam esses preços em relação aos materiais, medicamentos, às órteses e próteses e em relação aos honorários médicos. Quanto é que, se você procurar aí também um médico, você vai procurar um oftalmologista, você vai encontrar consultas de graça para você comprar o óculos naquela loja. Você vai encontrar consulta de R$ 50, de R$ 100, de R$ 200, de R$ 300, de R$ 500. Qual é o preço do honorário desse profissional? Também criou-se aí uma tabela para buscar padronizar para os planos de saúde, de um modo geral, para as instituições hospitalares, para que eles possam negociar essa cobrança dentro de um parâmetro mais ou menos próximo aí da realidade. Então, para isso é que foram criadas essas tabelas, né? E aí, quem são elas? Quem são estas camaradas? Né? Só lendo aqui, né? Como as diárias e taxas, os medicamentos e materiais são negociados. Quanto que eu vou pagar por uma internação, né? Por uma diária, enfim.
Devido à grande variedade e oferta no mercado farmacêutico, torna-se inviável uma tabela própria para cada convênio. Então, há duas revistas que publicam os medicamentos mais atuais e tradicionais no mercado. Então, uma delas é a Simpro e outra delas é a Brasíndice. O que são essas coisas aí, né? São revistas, certo? Que existem tanto em uma versão impressa quanto em uma versão digital, na qual você vai consultar. Ah, eu vou negociar lá uma administração de adrenalina. Quanto é que custa uma ampola de adrenalina? Quanto é que custa uma seringa de 10 ml? Né? Essas revistas, elas nos fornecem os preços atuais, os preços de mercado atuais, e elas são atualizadas aí com certa periodicidade, e é com base nelas que planos e operadoras negociam seus preços para colocar no contrato. Então, vamos falar aqui da Simpro. Revista que tem como finalidade valorar, dizer o valor dos materiais e dos medicamentos também. Está disponível física e eletronicamente. Tem atualização bimestral, né, da física e semanal da revista eletrônica. Né? Então, da revista impressa a cada 2 meses ela é atualizada e da eletrônica semanalmente ela é atualizada. Tem o preço em reais e em dólares. E ela é referencial pelas auditorias e para cotações de preços, né, com informações dos produtos que variam pelos fornecedores, histórico de preços, formulações, dentre outros. Certo? Então, a Simpro é uma dessas revistas. E nela constam as órteses, né, e as próteses, certo? Todos esses materiais estão aí também nessa revista, na Simpro. Né? Já a Brasíndice é uma outra tabela publicada por empresa especializada em que constam os preços dos medicamentos vendidos. Ela já tem aí uma publicação quinzenal, então a cada 15 dias ela é atualizada e atualiza os preços dos medicamentos. Muita coisa não vai se alterar em 15 dias, mas outros vão ter alteração do preço. É o guia farmacêutico mais utilizado e negociado entre as operadoras e os prestadores. E nesse caso aqui não constam as OPMs, né? Então, lá quando você vai negociar, né, fazer um contrato entre a operadora e o plano de saúde, né, você vai negociar qual é o preço que vai ser cobrado. Aí diz lá, não, os materiais e os medicamentos vão ser cobrados com base na tabela Simpro ou com base na tabela Brasíndice, né? Tudo isso vai ser definido, vai ser colocado no contrato, né? Vai ser colocado em papel e eles serão padrões, né? Você pode utilizar um ou outro para cobrança de materiais e medicamentos, certo? Lembrando aí que uma vai incluir aí as órteses, próteses e os materiais especiais, e a outra não consta. A órtese é qualquer material que auxilia no funcionamento de algum órgão ou tecido, né, no caso de parafusos, placas, né, em casos de hérnia de disco. Geralmente as órteses são utilizadas temporariamente pela pessoa, né, para fazer essa função aí de auxiliar no funcionamento de algum órgão, de algum tecido. Né? Tem muitas órteses aí de imobilização, buscando essa melhoria do funcionamento do órgão. Já a prótese, ela não auxilia, ela substitui aquele órgão, aquela estrutura. Né? Tem um exemplo aí de uma prótese de quadril, né, na qual houve uma luxação, uma fratura mesmo, aí, né, uma perda, uma destruição aí na região do colo do fêmur, né, e precisou ser colocada uma prótese, né, que substitui uma superfície óssea que pode ter sido danificada, fraturada, lesionada de alguma forma, e aí uma outra prótese de membro inferior. Né? Então, tudo isso é cobrado, são materiais de altíssimo custo, né, e são muito controlados. Tem uma tabela aí também que envolve os preços dessas estruturas que estão disponíveis no mercado nacional. Além de cobrar o valor do material, o hospital pode cobrar uma porcentagem referente à taxa de comercialização para uso do material. Então, o hospital ele cobra essa taxa, geralmente é uma taxazinha de 15% sobre
o material. Então ele tem um custo e o hospital, como tem que comprar, tem toda uma logística de compra, de armazenamento, né, de um almoxarifado de pessoas, tem todo esse custo logístico, né, o hospital geralmente cobra aí um custo de 15% em cima do valor do material pela prestação desse serviço, certo? Então essas tabelas elas vêm para padronizar materiais e medicamentos. E o procedimento que o médico realiza também tem um custo. Cada procedimento de cada especialidade médica, e nós temos dezenas de especialidades, e cada especialidade tem dezenas a centenas de procedimentos. Quanto custa cada uma? Quanto é que custa uma sutura? Quanto é que custa uma cirurgia de hérnia? Quanto é que custa um procedimento de drenagem de tórax? Quanto é que custa uma correção cicatricial? Quanto é que custa uma cirurgia não sei, de remoção de cálculo renal? Quanto é que custa, enfim, uma abdominoplastia? Cada uma dessas tem um custo. Também as entidades médicas buscaram criar uma tabela para uniformizar estes preços. Primeiramente, né, a Associação Médica Brasileira criou uma tabela chamada AMB, com os honorários médicos, né, e ela criou aí um coeficiente de honorários no qual consta, né, o valor de cada procedimento. E aí ele é usado para o cálculo dos honorários médicos, né? Ou seja, né, você vai fazer um procedimento, envolve medicamento e envolve o custo também do procedimento médico. Então tem aí uma imagem aí com algumas dessas estruturas, né? No caso aí a herniorrafia incisional, R$ 700, herniorrafia inguinal no recém-nascido lactente, herniorrafia lombar, enfim, né? Neuroblastoma abdominal, a exérese, a remoção, R$ 1.450. Onfalocele gastrosquivala, meu Deus, o nome do procedimento aí, custa quanto? R$ 1.100, enfim, uma infinidade de procedimentos não me perguntem o que é esses procedimentos aí, né, alguns com nomes bem específicos da especialidade médica, mas a gente vê aí, a gente analisa que cada um deles tem um preço, né, tem um custo do procedimento que vai ser pago ao profissional médico. E aí depois, né, a AMB utilizou essa tabela em princípio, mas depois ela mesma criou uma segunda tabela para se adequar a normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí ela criou essa outra tabela que é a CBHPM, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, né? Essa já segue uma lógica de hierarquização, né, assim como o SUS, dividindo os procedimentos em 14 portes, cada qual com 3 subdivisões, e até hoje compõe essa tabela de honorários médicos que é a CBHPM, certo? Então ela hoje é a tabela que é utilizada como padrão para pagamento de procedimentos médicos com custo negociável, né? É feita pelos médicos, muitos médicos acham que o valor é pequeno, é baixo. Se você for perguntar a qualquer médico, ele vai dizer que ganha pouco, que recebe pouco, mas é um custo razoável para negociação do procedimento entre os planos e as operadoras de saúde nos serviços privados de assistência à saúde. Beleza? A cada 2 anos é lançada nova edição. A cada nova edição, novos procedimentos são incorporados e outros extintos, de acordo com a atualização da prática médica, com o surgimento, aí, com a evolução da prática clínica. Suas versões são de fácil acesso e estão disponíveis para download, mas tem um custozinho aí, né? Como tudo hoje, elas são pagas, todas essas tabelas são pagas e elas padronizam as cobranças de honorários médicos e ajudam o hospital a fazer uma cobrança adequada dos procedimentos. Muito obrigado. Mais uma vez nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e tchau.